Uma outra medida muito comum de ser calculada é a razão de verossimilhança, né? Que é me dada dentro daquele conceito de chance, né? Ou de odds, que é a probabilidade dividido por 1 menos a probabilidade. Então, nós temos como calcular a razão de verossimilhança de um resultado positivo e temos que calcular a razão de verossimilhança de um exame negativo. Como é que a gente faz esse cálculo? Para um teste dicotômico, que é positivo ou negativo, a razão de verossimilhança do teste positivo, ele vai expressar quantas vezes é mais provável eu encontrar um resultado positivo nos doentes quando comparado com o mesmo resultado nos não doentes. Tá? Então, o que é o resultado positivo nos doentes? É a sensibilidade, é a probabilidade de dar positivo na presença da doença. E o que é o resultado positivo nos não doentes? É o falso positivo. Na tabelinha, vocês podem ver que a razão de verossimilhança positiva é A sobre A mais C, que nada mais é do que a sensibilidade, dividido por B de bola sobre B mais D, que é o total de a proporção de falsos positivos. Então, essa razão de verossimilhança, quanto maior for, melhor será o meu teste. Então, se eu tenho uma relação entre verdadeiros positivos muito maior do que os falsos positivos, esse meu teste é um bom teste. Já a razão de verossimilhança para o teste negativo, ele vai expressar quantas vezes é mais provável encontrar um resultado negativo em pessoas doentes quando comparados com pessoas não doentes. E a razão de verossimilhança é dada pela relação entre a proporção de falsos negativos dividido pela proporção de verdadeiros negativos. E os verdadeiros negativos nada mais é do que a especificidade. Então, recapitulando, a razão de verossimilhança, eu divido a sensibilidade por 1 menos a especificidade. Isso é a razão de verossimilhança de um teste positivo. Na razão de verossimilhança de um teste negativo, eu divido 1 menos a sensibilidade sobre a especificidade. Outras medidas que eu posso calcular também é a acurácia, que é me dado pela proporção dos resultados verdadeiros sobre todos os resultados, então o verdadeiro positivo A mais o verdadeiro negativo D de dado sobre todos os indivíduos testados, e a prevalência, que é dado pelo total de doentes sobre todos os indivíduos testados. E tem uma relação muito interessante entre a sensibilidade e a especificidade, quando eu transformo um teste numa escala contínua, como por exemplo a glicemia, em que eu dou 100, 120, 80 miligramas por cento, e classifico o indivíduo com aquele valor se ele é diabético ou não diabético. Como assim? Então vamos tomar esse exemplo hipotético. O ideal é que nós tivéssemos na população os indivíduos normais e que fosse até um determinado valor, por exemplo, 100 miligramas por decilitro, até 100 miligramas por decilitro, você é um indivíduo não diabético. 101 para cima, você é um indivíduo diabético. Esse seria o ideal. Mas, infelizmente, no mundo real não é assim que ocorre. Existem pessoas que, eventualmente, têm uma glicemia um pouco elevada, mas que não são diabéticos, e existem pessoas que são diabéticas, mas têm uma glicemia não tão elevada assim. Então, há, no mundo real, uma sobreposição entre estes valores. E aí, como é que a gente define o ponto que vai definir quem é diabético e quem não é? Vejamos, se a gente tiver, resolver calcular e chamar de diabético todo mundo que tiver glicemia acima de 70, por exemplo, 70 miligramas por decilitro. Então, diminuir, né, movi para a esquerda o meu valor. Tá? Eu vou classificar todo mundo que tiver acima de 70, vou chamar de diabéticos. Olha o que vai ocorrer. Eu vou conseguir detectar todos os diabéticos.
Entretanto, eu vou dizer que um monte de gente que não é diabético tem diabetes, que são os falsos positivos. Então, eu diminuí o valor do meu teste, vou captar todos os diabéticos, mas também vou classificar erroneamente muita gente como sendo diabética sem o ser. Tá? Então, vamos aumentar esse ponto de corte. Vamos botar 120, 110, como queiram. Né? Indivíduos acima de 120 serão classificados como diabéticos. Indivíduos abaixo de 120 serão classificados como não diabéticos. Então, nós temos ali a linha se deslocando no segundo gráfico para a direita. O que vai acontecer? Todos os indivíduos que tiverem mais de 120 miligramas por decilitro de glicemia será diabético. Não terei nenhum erro nisso. Entretanto, não classificarei um bom número de indivíduos que, apesar de diabéticos, vai dar uma glicemia abaixo de 120, que seriam os falsos negativos. Tá? Então, como eu resolvo normalmente isso? Eu resolvo normalmente isso utilizando um ponto de corte que vai ser o de menor erro possível, o que vai dar o menor número de exames falso negativos e falso positivos. Neste caso, eu encontraria, nesse limite, este valor aí determinado, que dará o menor número possível de resultados falsos. Então, eu poderia classificar, mas vejam que eu não consigo classificar 100% deles normais e 100% deles diabéticos. Eu vou estar sempre tendo um mínimo erro ali, por isso que eu faço primeiro um exame de screening, de rastreio, e depois faço exames mais específicos para confirmar se o indivíduo é diabético ou não. Nesse slide, nós vemos o resultado de sensibilidade e especificidade de um teste quando aplicado sobre diferentes pontos de cortes da glicemia. Então, veja, se eu tenho, botar como ponto de corte uma glicemia de 70 miligramas por 100 ml, eu vou ter uma sensibilidade de 98,6%, então eu vou detectar muitos diabéticos, como diabéticos, mas vou ter uma especificidade de 8,8%. Ou seja, eu vou classificar erroneamente muita gente que eu vou dizer que é diabético sem ser diabético. E quanto maior eu aumento o ponto de corte da glicemia, vejo que menor é a sensibilidade e maior é a especificidade. Então, a pergunta é, qual é o melhor ponto de corte? Vocês olhando esta tabela, vocês conseguem definir qual é o melhor ponto de corte? Pensem um pouco. É o 90? É o 100? É o 110? O 90 não parece ser, mas talvez o 100, talvez o 110. Ou será o 120? Não dá para você detectar visualmente por esta tabela. Aí eu construo a famosa curva ROC. No eixo do X, eu ploto 1 menos a especificidade, que é a proporção de falsos positivos, e no eixo do Y, eu ploto a sensibilidade do teste. E o melhor ponto de corte será aquele que se aproximará mais do canto superior esquerdo do meu gráfico. Né? Então, aquele ponto que está mais próximo do valor próximo do 100 é o meu ponto de corte. Isso porque, vejam, se eu tiver um teste 100% sensível, vou marcar lá no eixo dos Y 100. E 100% específico vai ser 1 menos 1, né? 100% é 1, vai ser 0. Então, quanto mais próximo lá do eixo, do canto superior esquerdo, este vai ser o melhor ponto de corte. Tá? Então, na tabela que eu mostrei para os senhores, o melhor ponto de corte será os 110 miligramas por decilitro, o que vai me dar o melhor ponto, que vai discriminar com o mínimo erro possível os verdadeiros positivos e os verdadeiros negativos. Eu olhando a tabela, eu não consigo determinar com clareza esse ponto,
mas ao plotar no gráfico, eu posso ver claramente que o ponto mais próximo é aquele ponto que, no caso, na tabela, corresponde ao de 110 miligramas por decilitro. E aí, a curva ROC, quanto mais próxima tiver do canto superior esquerdo, melhor é o desempenho do teste. Tá? Então, aí está mostrando 3 tipos de teste. Um teste bom, um teste razoável e um teste muito pobre. Né? Então, quanto mais próximo a curva estiver lá do canto superior esquerdo, melhor é o desempenho do meu teste diagnóstico. Mas é óbvio que no dia a dia a gente não aplica só um teste no indivíduo, né, para detectar uma determinada doença. A gente aplica mais de um teste. Né? Então nós podemos ter, por exemplo, podemos utilizar o teste sob 2 formas. Podemos utilizar vários testes ao mesmo tempo, sobre o mesmo indivíduo, ou podemos utilizar sequencialmente os testes, um após o outro. É o que a gente chama testes em paralelo e testes em série. E isso vai modificar a sensibilidade e a especificidade do meu teste. Se não, vejamos. Quando é que eu aplico um teste em paralelo? Quando eu quero um diagnóstico rápido de uma doença, uma situação de emergência. Eu faço vários exames e se um deles deu positivo, eu digo que ele está com a doença e inicio imediatamente o tratamento. Tá? Então, trabalhando um pouco com a teoria dos conjuntos, aplico 2 testes, por exemplo. Se um deles resultar positivo, eu vou dizer que o doente tem a doença. Consequentemente, eu vou calcular a minha sensibilidade como a gente calcula lá na teoria dos conjuntos. Né? Eu usei 2 testes, um deles deu positivo. Então, vai ser A ou B positivo. Então, eu vou calcular a união desses 2 conjuntos, que é me dada por uma sensibilidade combinada com os testes em paralelo, que é calculado pelaquela regra do cálculo da teoria dos conjuntos, quando calcula a probabilidade. Então, a minha sensibilidade do teste em paralelo vai ser a sensibilidade do exame A, mais a sensibilidade do exame B, menos a interseção do A e do B. Tá? Então, esse vai ser a minha sensibilidade do teste em paralelo. Já a especificidade do teste em paralelo será mensurado pela interseção, né, entre o conjunto A e o conjunto B, ou seja, a especificidade do exame A vezes a especificidade do exame B vai me dar a minha especificidade desses 2 testes quando aplicados em paralelo. Aqui tem um exemplo em que temos a sensibilidade, a especificidade e valores preditivos dos 2 testes, o A separadamente, o B separadamente e o A e B utilizados conjuntamente. Tá? Vocês vejam que aplicando o teste A, eu terei um valor preditivo positivo de em torno de 23% e um valor preditivo negativo em torno de 97%. Quando eu combino o teste A com o teste B, o valor preditivo pouco vai se alterar, mas o valor preditivo negativo vai subir razoavelmente bem. Ou seja, se eu aplico 2 testes no indivíduo e os 2 resultaram negativo, eu tenho uma grande probabilidade daquele indivíduo realmente não ter a doença. Já os testes em série, quando é que eu aplico os testes em série? Normalmente quando o processo diagnóstico não requer urgência, quando eu estou com um paciente no ambulatório, ou então investigando um doente internado na enfermaria, né? Eles são usados muitas vezes quando os testes são muito caros, os testes mais válidos e confiáveis, são muito caros ou então pode oferecer risco ao paciente. A gente primeiro aplica testes menos invasivos, menos caros, até chegar à confirmação diagnóstica com